Santo é o Senhor. Aleluia. Você pode escolher aqui. Isso. Fica à vontade. Isso. Né? Aleluia. Aleluia. Está bom? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos, para a pastora, abençoar a vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado, Senhor. Use tua filha com poder e graça, Pai, com revelação, em nome de Jesus. Fala conosco, que o Espírito Santo possa estar com ela, para que ela possa ministrar aos nossos corações a tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Maravilhoso. Ele é maravilhoso, tremendo e fiel. Esse Deus que você carrega, que você fala, que você diz que serve, né? Porque nós temos que servir de verdade. Amém? Porque o inimigo não brinca não, tá? O inimigo sabe quem serve e quem não serve. Amém? Então vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Somente o versículo 10. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes 9, 10. Aleluia. Amém? Gente, eu estou sentindo falta da Margarida. Cadê a Margarida? Estive com ela ontem. É? A Margarida não veio hoje, gente. Esqueceu, acho que ela esqueceu. A Margarida não esquece, né? Eu acho que ela esqueceu que dia que era hoje. Missionária Girlene, o irmão Sebastião, mas a Cida está passando mal? Ô Jesus, vamos orar por ela, né? Quem mais que faltou aí, que a gente vê sempre e não está aqui? Só na nossa casa faltou 5. Da nossa casa, é verdade. Conceição, não sei se ela chegou de viagem não, porque ela estava viajando. Ela viajou. Mas amém, né? Nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra não foi para quem não veio, essa palavra foi para você, tá? Amém? Então não fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para você. Amém? Então vamos lá. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, está escrito assim: tudo o que tiver a mão para fazer, façai conforme a tua força. Pois na sepultura para onde vás, não tem conhecimento nem sabedoria alguma. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi liberada nessa noite. Não só através da Bíblia, a palavra sagrada, mas também cantada nessa noite, Pai. O Senhor já tem falado conosco desde a hora que o culto foi aberto. O Senhor tem falado, o Senhor tem pronunciado, o Senhor tem usado cada vaso que está presente neste lugar. Nós te louvamos porque a tua palavra é aquela que não volta vazia sem surgir seus efeitos. Ela é como espada de dois gumes, que penetra na alma, dividindo a alma, medula, juntas, e é apta para discernir todo o intento do coração do homem. Senhor, nós te louvamos porque é a tua palavra, ela que faz efeito dentro de nós. Então fala conosco, Pai, de uma forma sobrenatural. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Porque ela é vida, ela é alimento, ela é instrumento, ela é aquele que traz a luz, é aquela que revela, Pai, o que está oculto e escondido, é a tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, semeia nosso coração nessa noite e que essa semente possa multiplicar. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a tua igreja, o teu povo que está aqui, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, Deus querido, abençoando, como já foi ministrado nessa noite. Que o Senhor esteja, Pai, agindo de forma sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Eita glória! Glória a Deus, aleluia.
Amém. Glória a Deus. Qualquer coisa pega isso daí. Vai ter que ser mesmo, não é? Tem que escutar os mais velhos. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar? Eu quero ministrar sobre uma palavra qual o Senhor tem falado muito comigo, que é a procrastinação. Quando eu trago uma palavra aqui, irmãos, é porque o Senhor já puxou minha orelha, tá? O Senhor já falou comigo, o Senhor já me pôs de castigo, Ele já passou a minha cara no chapisco, Ele já fez um monte de coisa. Depois que eu aprendo aquilo, aí eu vou ministrar na vida dos irmãos, para os irmãos aprender também. Amém? Então nós lemos uma palavra aqui que fala que nós devemos fazer tudo o que vier às nossas mãos para fazer. Tudo que o Senhor colocar nas suas mãos para fazer, faça. Faça, porque se Deus te deu essa incumbência, não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para o seu irmão, é para você. Não tem jeito de a gente querer fugir das coisas de Deus. E quanto mais a gente foge, mais difícil vai ficando. Quanto mais a gente faz de João sem braço, né? É a palavra, né? Faz de conta que não é comigo. Mais pior vai ficando nas nossas vidas. E o Senhor tem falado comigo para que a gente venha apressar. Apressa-te em fazer aquilo que Deus te mandou. Porque muitas vezes nós estamos sempre deixando para depois. Depois eu faço, depois eu levo, depois eu ligo, depois eu vou, depois eu dou, depois eu vou. Agora não, mas daqui a pouco eu estou indo. E sabe o que acontece com depois? Depois esquece. Depois eu não tenho tempo mais. Depois eu não arrumo um jeito. Depois eu largo para lá. Depois eu digo assim, isso não era para ter feito. E o inimigo, ele traz esse engano no nosso coração. Quando a gente fala, depois eu faço. Depois eu mando a mensagem. Eu dei um testemunho aqui que eu estava lavando roupa e o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e faz um áudio e manda para aquela pessoa em oração. E eu falei assim, depois eu vou lá fazer, Espírito Santo. Aí depois o Espírito Santo tornou a falar. Eu falei assim, tá bom, eu vou. E eu cheguei até aí, eu fui dentro de casa. Quando eu cheguei dentro de casa, eu esqueci o que eu fui fazer. Voltei, falei, esqueci o que eu fui fazer lá dentro de casa, voltei. E o Espírito Santo falou assim, vai lá e faz o áudio agora, em oração. Eu falei, nossa, Deus é mesmo. E a pessoa estava precisando daquela oração naquele momento. Então a gente precisa, sabe, ter mais atenção nas coisas de Deus. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Ele te deu uma incumbência, Ele colocou algo nas suas mãos e é você que tem que fazer. Sabe por quê, querido? Nós temos um inimigo chamado carne. A gente tem dois inimigos. O inimigo Satanás e o inimigo carne. A nossa carne é terrível, irmãos. Se a gente não dá um jeito nela, ela não é obediente, ela não obedece. A gente é que tem que colocar ela no lugar. A gente que tem que domar a nossa carne. Você já viu um domador de cachorro? Vocês já viram? O cara domando o cachorro? Ele vai andando com o cachorro e o cachorro que é aí na frente, ele dá aquele puxão. Andar perto de mim. Aí manda o cachorro sentar, o cachorro não quer sentar, ele dá uma baixada na bunda do cachorro, o cachorro senta aí. O domador, ele faz o cachorro fazer o que ele quer. Ele faz sit, né? Uma palavra assim que eles usam para o cachorro obedecer, e depois que o cachorro faz aquilo que ele ordenou, ele dá um petisco. Assim também a nossa carne. A nossa carne tem que nos obedecer, não a gente obedecer a nossa carne. Esse é o inimigo terrível que nós carregamos dentro de nós. Paulo um dia falou assim, quem pode me livrar do corpo dessa morte?
Paulo estava falando ali verdadeiramente que ele carregava um corpo morto nele, para lá e para cá. E esse corpo morto significa o próprio pecado dele, que ele carregava junto com ele. Ele queria ser livre daquele pecado, mas o pecado estava constantemente com ele, porque era para lembrar de onde ele saiu. E a gente, de vez em quando, a gente precisa lembrar de onde a gente saiu. E esse inimigo carne, nós precisamos domar ele. E todos nós oramos para obter vitórias, não é mesmo? Quem tem orado para Deus abençoar aqui? Senhor, eu preciso tanto dessa vitória. Eu preciso tanto disso, Senhor. Todos nós. Todos nós oramos e pedimos vitória para o Senhor. Mas da mesma forma que nós atraímos a bênção, mas nós traímos também a maldição. Como assim, pastora? Nós traímos a maldição quando nós deixamos as coisas no automático. E essa geração está vivendo assim, no automático. A gente está fazendo coisa até sem ver. Esses dias eu fui guardar um pão dentro do armário. Eu estava guardando a vazia de ovo dentro do armário. Por que eu estou fazendo com essa vazia de ovo dentro do armário? Já fui guardar outra miséria na cozinha. Por que eu estou fazendo essa miséria na cozinha, gente? Que loucura! Às vezes coloca as coisas no lugar e já não sabe onde colocou. Isso chama automático. Nós estamos fazendo as coisas no automático. E quem dirige é perigoso fazer as coisas no automático. Que acha que às vezes o sinal está aberto e passa e o sinal está fechado. A gente precisa dar uma pausa de vez em quando em nós mesmos. Fazer um reset. Apagar tudo e começar tudo de novo. Nós precisamos fazer isso. Dá uma pausa. Muitas pessoas conseguem dar essa pausa, né? Assim como o Éder, que de vez em quando sai para pescar. É uma pausa que ele dá no reset. Dá aquela parada naquela loucura que é do dia a dia. Aquela correria do dia a dia. Então a gente de vez em quando precisa desse descanso. Por isso que o Senhor falou assim, olha, você tem que parar no sábado e descansar. Esse sábado aqui não significa o sábado totalmente o sábado, mas você precisa tirar um dia para você descansar. Dá essa pausa, para que você pare de ficar no automático, porque o automático ele te faz fazer as coisas de qualquer jeito, porque no reino de Deus não existe automático. No reino de Deus não existe você ir lá no micro-ondas e 1 minuto, tá pronto o negócio. Não é assim com Deus. E muitas pessoas estão deixando de servir a Deus porque sabe que demora. Para você obter uma vitória, demora. Para você ouvir Deus falar, demora. Para você ter alguma coisa sobre a sua vida, demora. Sabe por quê? Porque você precisa ser constante no que você está pedindo para Deus. Nós queremos vitórias, não, sim ou não? Então você tem que bater na tecla. Ano passado não aconteceu, mas esse ano você precisa continuar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos abrir mão. Deus não me deu ano passado, vou largar isso para lá, eu vou viver minha vida. Não quero saber. Não é assim que funciona. Com Deus não existe automático. Com Deus não existe você orar hoje, entrar, eu já orei, já entreguei e pronto. Não. A não ser que seja algo que você precisa descansar, que está te fazendo mal, está te fazendo sofrer. Aí você precisa aprender a entregar na mão de Deus. Eu entreguei na mão do Senhor e eu não quero nem saber. Faça do teu jeito. Assim como eu estava orando pelo pastor Rodrigo, pela conversão dele, eu falei, Deus, eu não oro mais por ele. Agora, se eu quiser matar, o Senhor mata. Se eu quiser matar, o Senhor mata. Mas do jeito que está, eu não quero mais não. E eu entreguei. E quando a gente entrega de verdade, verdadeiramente, entregando, descansando, Deus faz. Aí Deus entra. Então viver no automático não é com Deus. O reino de Deus não é automático. O reino de Deus precisa, antes de qualquer bênção haver na sua vida, chegar na sua vida, precisa de uma atitude. Nós precisamos tomar atitude. Porque mesmo da forma que Deus quer te abençoar, Ele quer te encontrar no lugar que Ele também te vem te instruir. Porque muitas pessoas querem a bênção, mas não querem estar na casa do Senhor.
Você planta lá na sua casa. Você ora, você busca, você chora, você vai para dentro do seu quarto, fecha sua porta, fala com seu pai em secreto, e ele, seu pai em secreto, vai te ouvir, ele vai te recompensar. Aonde, pastora? Na casa do Senhor. Como assim? Salmo 133, versículo 3. E como orvalho de Hermon desce sobre os montes de Sião, ali ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde? Na casa do Senhor. Irmãos, é aqui que Deus nos visita. Deus visitou nós hoje. O Senhor Jesus está aqui. Ele visitou a gente hoje. Teve um louvor aqui, na hora do louvor eu tive que fechar meus olhos e sentir o que o Senhor estava fazendo. Cadeias foram quebradas. Glória a Deus. Eu vi briga no mundo espiritual, anjos guerreando contra Satanás. O diabo não queria que alguns estivessem aqui nessa noite. E lutou, colocou preguiça, colocou desânimo, colocou, eu vou, não vou, colocou incerteza, colocou cansaço, para que você não venha. Mas você rompeu e houve uma batalha no mundo espiritual, porque existe uma batalha espiritual pela sua alma, pela minha alma. Existe uma guerra. E de repente eu vi um anjo guerreando, e quando ele conseguiu dissipar as trevas que estavam sobre este lugar, eu vi algo como uma luz, como algo que cobria essa expansão aqui. O Senhor, Ele abre as suas asas, e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Então houve uma batalha, e para que a gente haja ou tenha que aconteça, a gente precisa de uma posição, a gente precisa sair do automático, a gente precisa buscar estar no lugar certo, que é a casa do Senhor. Aqui Deus dá renovo, aqui Deus dá, sabe o que? Fé. Ele renova a fé daquele que está fraco. Aqui o Senhor dá saúde, o Senhor traz perseverança, o Senhor traz conquista, o Senhor traz a vitória, o Senhor traz renovo, o Senhor traz para nossas vidas, como estamos aqui, livramento. Aleluia. Aqui que o Senhor derrama a bênção dele. Quando nós estamos reunidos, os crentes reunidos, buscando num só propósito, buscando numa só visão, numa só direção, a vontade de Deus, a presença do Senhor. É nesse momento que o Senhor ordena a bênção. E é por isso que sempre teremos que decidir pela bênção. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, eu só não lembro o versículo, mas ele diz assim, eu acho que é o versículo 1 em diante. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Qual você vai escolher? Claro que a gente vai escolher a vida. Quem é louco aqui que escolheu a morte? Ninguém quer morrer. Mas para ter vida, existe também uma decisão. Existe também uma escolha. Existe também uma posição. Essa decisão vai nos levar para alguma mudança. E para ter mudança, precisa ter atitude. E para ter atitude, precisa ter uma postura. Aonde a bênção vai me alcançar. A postura aonde a bênção vai te alcançar. Nós temos que nos posicionar no lugar certo, na direção certa e na forma certa. Vocês estão entendendo, irmãos? E adiar essa vitória é adiar também. Adiar essa decisão é adiar também a sua vitória. Desculpa que eu troquei a frase. Adiar essa decisão é adiar a sua vitória. E quantos problemas em nossas vidas, e quantos que nós destruímos, e quantas derrotas que atraímos por deixar de decidir, de fazer, de ir, de falar, por adiar as coisas, por decisões urgentes que nós adiamos, decisões urgentes que nós deixamos de fazer, de concluir diante do Senhor. E quais são as urgentes, pastora? São aquelas que Deus te mandou fazer. Essas são as decisões urgentes. E por isso que muitas vezes a gente não está sendo abençoado, porque nós adiamos as urgentes. Decidimos deixar para depois.
as urgentes. E o que é urgente, pastor? Aquilo que envolve vida, aquilo que envolve reino, aquilo que envolve pessoa, aquilo que envolve almas, é urgente. Se eu não tivesse feito aquele áudio, orando, ali amarrando os valentes, declarando a derrota do inimigo, aquela pessoa poderia ter feito uma besteira naquele dia, sim ou não? Então é urgente. Quando envolve vida, é urgente. Se você tem que pregar, prega hoje. Se você precisa dar uma palavra para uma pessoa, dá a palavra hoje. Se você precisa ligar para alguém, liga hoje. Se você precisa mandar uma mensagem, faça a mensagem hoje. Se você precisa visitar, visita hoje. Se você precisa abençoar alguém, abençoa hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor quer que a gente faça tudo que é relacionado vida hoje. A carne, ela é aquela pessoa que incomoda. Ai, minha carne incomoda, ela fica toda. Quando eu quero dormir, a carninha gosta demais. Ela se acomoda com tudo que não vai ter esforço. A carne gosta de coisas que não tem esforço. Mas quando envolve o esforço e a vaidade, aí sim ela está animada. Se a gente começar a colocar a escola bíblica no domingo de manhã, tem gente que vai chiar. Pastora, eu já levanto cedo. Tem gente indo ali. Pastora, eu já levanto cedo. A semana inteira, domingo também eu vou ter que levantar cedo. A carne vai chiar, a carne vai achar ruim. Mas se for para você levantar 5 horas da manhã para ir para a academia, fazer exercício físico, correr, para você poder postar nas redes sociais, porque deu lucro, aí sim a carne está animada. Aí, minha filha, ela não vai deixar, ela não vai reclamar que ela precisa dormir, ela não vai reclamar, entendeu? Minha filha, se for para visitar uma namorada lá do outro lado, minha filha, a carne levanta cedo, pega um ônibus cheio, lotado, e não tá nem aí. Faz ou não faz, irmãos? É a carne. Mas quando se relaciona às coisas espirituais, as coisas que regem o mundo natural, o reino de Deus, a carne chia. A carne está cansada. A carne está com preguiça. A carne não quer não. A carne briga. É desse jeito. Você tá entendendo que o inimigo é você mesmo, a sua própria carne? Vocês conseguem entender? Que você tem que domar a sua carne? É você que tem que dar ela o lugar dela? Você tem que colocar ela no lugar dela? É assim. Mas quando as mudanças não são vistas, não atrai curtidas, não gera aplausos, são sempre adiadas. Amanhã eu jejuo. Amanhã eu levanto cedo. Amanhã depois eu faço. Nossa postura de agora em diante tem que ser a mudança do cotidiano. Irmãos, a gente não fica forte do dia para a noite. A gente não consegue fazer um exercício se você não começar devagarinho. Você só vai conseguir jejuar se você começar. É uma postura. Você tem que posicionar. Você tem que começar uma mudança de vida. A gente sempre deixa para janeiro. Janeiro eu começo. Janeiro famoso. Você sabia que tudo que você diz no mundo espiritual, que você não cumpre, isso é cobrado por Satanás, seus inimigos? Você fez uma promessa, você lançou uma palavra no mundo espiritual. Olha, em janeiro eu vou começar. Eu vou começar a caminhar. Em janeiro eu paro, de comer doce. Em janeiro eu vou orar mais. Em janeiro começa esse jejum. Em janeiro eu vou começar a batalha. Em janeiro eu largo esse vício. Em janeiro eu vou fazer aquilo outro. E você não cumpre, sabe quem vem te cobrar? Porque foi você que disse, não foi
Não foi mais ninguém, foi você que falou, você jogou no mundo espiritual. Satanás vem cobrar. E sabe quando é que chega? E quando você chega em janeiro de novo, e que você viu que todos os alvos que você colocou diante do Senhor não aconteceu, você fica frustrado. É ou não é? Porque a conta chegou. Satanás cobrou. O diabo veio buscar aquilo que você falou e você não cumpriu. Então não fala. Não fala que você vai fazer. Se você falar que vai fazer, você tem que cumprir com a sua palavra. Porque você sabe quem você é? É filho de Deus. Para você, a conta é maior. As coisas pesam mais. Para o ímpio pode falar o que ele quiser lá. Ele já está na mão de Satanás mesmo. Já está preso. Mas se você falar como filho de Deus, a conta vem. Porque Satanás quer esfregar na cara de Deus. Aí seu filho mentiroso aí, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Satanás quer esfregar na cara do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor Jesus, o que você falou e que você não cumpriu. E você se torna um mentiroso na presença de Deus. Você está vendo que muitas vezes nós é que atraímos a maldição para nós mesmos? Quando nós procrastinamos, colocamos coisas nas nossas vidas para fazer e não cumprimos. Aí tem muito crente preso. Pastor, o ano inteiro eu falei que ia fazer e não fiz. Então a partir de hoje começa a fazer. Sabe quando você faz um voto para Deus e não cumpre? Você fica preso também. Porque Deus não te pediu voto nenhum, foi você que fez. Deus colocou um revólver na sua cabeça e falou: faz um voto para mim aí agora, senão você não vai ser abençoado. Não, foi você que falou que ia fazer o voto. Então faça, cumpre. Cumpre a sua palavra como um filho de Deus. Não deixa Satanás envergonhar seu pai. Não deixa o inimigo esfregar na cara de Deus aquilo que o seu filho não fez. Porque o preço já foi pago, irmãos. Jesus já pagou um alto preço por nós. Agora o resto é com nós. Ele jogou, bateu a bola no peito, matou a bola no peito, jogou pro gol, já fez tudo, tá tudo pronto. Agora o resto é com você. É você que agora que tem que continuar. Você agora que tem que tomar a atitude certa. Devemos pedir ao Pai: eu sou essa pessoa, Senhor? Pergunta para Ele. Ajuda, Senhor, eu a mudar. Eu tenho adiado algumas coisas importantes. Pergunta para Ele. Faça essa pergunta para o Senhor e Ele vai te responder. Ele vai trazer a sua memória, o que você falou, o que você pensou, o que você não fez, o que você determinou. Irmãos, eu estou pregando aquilo que o papai falou comigo, o que Deus esfregou na minha cara. Eu estou te falando que quando eu trago uma mensagem, porque Deus já fez comigo, já me mostrou, já puxou a minha orelha, já passou a minha cara no chapiço, já me envergonhou. Você acha que eu não fiquei envergonhada, não? A mesma forma que vocês estão aí com temor e tremor, envergonhar diante do Pai, do que você falou que ia fazer e não fez, eu também fiquei. Eu peço perdão para o Senhor toda hora. Deus, me perdoa, Senhor. Eu falei que ia fazer e não fiz. Me perdoa. Me perdoa. Me dá mais uma oportunidade para me executar. Me dá mais uma oportunidade para me fazer. Eu confesso, Senhor, que a minha carne ela passou um arrastão de mim, me arrastou, me jogou no chão. Ela passou a lábia em mim e eu dei o ouvido para ela e não fiz. Estão entendendo, irmãos? Então nós temos que perguntar: Pai, peço ao Espírito Santo, traga a clareza em tudo que eu preciso fazer, que esse inimigo não venha mais me vencer. É você que tem que se posicionar. É nós. Hoje é o dia, irmãos, de nós refletirmos. Você tem perdido guerras por causa da procrastinação? Tem ou não tem, irmãos? Eu perdi guerra. Eu sou a primeira a levantar a mão. Eu perdi guerra porque eu deixei para lá. Eu deixei para depois. Muitas coisas.
que era para me ter feito ano passado, que eu não fiz. Uma posição eu tomei, graças a Deus, pelo menos essa. Falei assim, Senhor, todas as pessoas que me convidaram para ministrar a palavra, para pregar, eu vou, Senhor, eu vou. Seja onde for, eu vou, eu estou aqui, eis-me aqui. E aí Deus, sabe o que Deus tem feito comigo? Sabe o que Deus tem feito comigo? Justamente naquela área que eu não gosto, é levantar de manhã, pastor. Oh, meu Deus do céu, a minha cabeça não funciona de manhã, fica oca, eu fico meio aérea. Aí o pastor Yuri manda mensagem, pastora, não tem como você vir ministrar domingo de manhã, não? Eu falei assim, Senhor, tinha que ser ele, Deus. Tá bom, eu me rendo, eu me rendo. E tá sendo só ele. Eu falei, Deus, o Senhor tá trabalhando na minha carne. Aí eu tenho que ir, né? Se eu dormir, eu dormi. Se eu não dormir, tá dormido. Tem que ir assim mesmo. Eu dei a palavra. Eu tenho que cumprir minha palavra diante do Senhor. E assim tem sido. Eu tenho cumprido. Então eu pedi a Deus o que é uma oportunidade. Porque antes eu falava assim, não vou não. Pegar não. Não quero não. Não tô com vontade. Até parece que o vaso aqui manda no vaso. Eu estava desse jeito, irmão. Minha carne mandando em mim. Terrível inimigo meu que eu estava carregando. Esse morto que estava carregando nas minhas costas aqui. Porque a gente mata, né? O nosso eu, mata o velho homem. Mas daqui a pouco você está carregando o velho homem na cacunda. Para lá e para cá. Mas e fazendo a vontade do morto ainda. Desse jeito. Aí eu me posicionei, não, tá bom, Senhor, não vou mais, eu vou fazer. Você é uma pessoa que deixa para depois as coisas importantes? Estou te fazendo essa pergunta. Você é uma pessoa que deixa as coisas importantes para depois? Pela metade? Ou por simplesmente por causa de outras pessoas? Esses dias eu respondi meu marido, eu confesso para vocês, peço perdão para ele e para a igreja. Eu estava com o propósito na cabeça de levantar cedo para ir orar. Senhor, eu vou orar mais cedo. Eu vou estar apresentando o jejum, vou me consagrar. Aí eu levanto de manhã, eu pego meu travesseiro, minha coberta e vou para o outro quarto. Mas justamente para não atrapalhar ele dormir, né? Ele pega, abre os olhos e fala, onde você vai? Eu falo, você não manda de mim, rapaz? Porque eu já estava nervosa comigo mesmo, que eu tinha que levantar. Eu consolo, usou até pregando, e eu falei que ia fazer e vou fazer, né? E o outro me atrapalhando. Eu falei, Senhor, Jesus aqui. E eu respondi ele de qualquer jeito, pois o Espírito Santo me chamou minha atenção. Porque eu estava ali o quê? Matando a minha carne. Botando a carne no lugar dela. E às vezes a gente, por dar ouvido a outras pessoas, a gente acaba simplesmente deixando as coisas pela metade. Porque a pessoa falou com você, não vai não, fulano. Fulano falou que não vou não, né? Não pegar não, né? Não, fulano, não faz isso não. Aí você dá ouvido pro fulano. E o que foi que você falou com o pai? O seu compromisso é com quem? Com quem você fez o compromisso? Foi com fulano ou foi com Deus? Então, tem gente que está deixando de fazer as coisas por causa de outras pessoas. Por causa de conselho de outras pessoas. Mas qual é a sua intimidade com você e Deus? O que você falou, você e Deus? Aí você tem que realizar. Quantos sonhos, meus queridos, que a gente não realizou por causa disso? Porque da mesma forma que a gente atrai as bênçãos, a gente atrai a maldição quando a gente deixa de realizar. Como eu te falei, a gente fala e não cumpre, a gente acaba ficando devedor no mundo espiritual. E a conta vem, a conta chega. E se você hoje não posicionar, você será uma pessoa frustrada que nunca desenvolveu na sua vida cotidiana. A gente precisa se posicionar. Se posiciona da forma que Deus te quer, se posiciona da forma que Deus te chamou, se posiciona naquilo que Deus tem escolhido você.
A vida é uma decisão que te leva a começar a desenvolver e concluir projetos que realmente são importantes. A sua vida que Deus te deu, ela vai passar. O que você não fez no ano passado, não tem jeito mais. Mas você pode posicionar hoje. Você pode começar hoje. Falar: Deus, me dá uma segunda oportunidade. Eu quero cumprir meu papel. Eu quero fazer o que o Senhor tem pedido para mim. Eu quero realizar coisas que eu nunca imaginei que eu tinha condição de realizar. Porque é importante você pedir ajuda para Deus. Sabe quando a gente não consegue? A gente pede ajuda para Deus. Deus, eu não estou conseguindo. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não sei se eu vou dar conta, mas me ajuda, Senhor. Eu não sei se eu faria o melhor, mas me ajuda, Senhor. A gente vai tudo diante do Senhor, porque o único que deseja frustrar os teus sonhos, os teus planos é Satanás. Ele é aquele torcedor. Ele torce para você errar, ele torce para te frustrar, ele torce para você ficar frustrado, triste, abatido, sofrendo, para não realizar aquilo que Deus te chamou para realizar. Irmãos, eu estou falando em todas as áreas. Todas as áreas. No trabalho, na família, no desenrolar do seu ministério, na sua vida cotidiana, na sua vida sentimental, em todas as áreas. Não é só nenhuma, em todas as áreas. O Senhor, Ele torce para que a gente seja vitorioso. Nós não dizemos somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas a gente não está vencendo mais. A gente precisa retomar essa palavra e continuar vivendo ela, dizendo ela, falando ela, pronunciando ela, para que ela venha concluir nas nossas vidas que nós seremos mais que vencedores mesmo. Então, muitos que estão desanimados, que são coisas que impedem a pessoa de avançar, está totalmente ligado na carne. Então, todas as pessoas que estão desanimadas, todas as pessoas que estão desanimadas, eu estou desanimado, pastor. Pastor, eu não estou dando conta. Pastor, eu não estou com vontade. Isso tudo está ligado na carne, irmão. A carne é preguiçosa. Então, quando nós descobrimos que é a carne que está te trazendo esse desânimo, então você tem que dar um jeito nela. Sua vaidade está ligada ao comodismo? Com relação a decisões, postura da vida que precisa ser tomada? Tá ou não tá? Nós vamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Nós precisamos vencer a guerra do comodismo, da procrastinação. Em 1 Coríntios 10, 31, coloca aí, Fernandinha, nós vamos ler junto esse versículo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, dê glória a Deus. Tudo que vier nas tuas mãos para fazer, dê glória a Deus. Tudo que o Senhor pedir você, dê glória a Deus. O nosso tema da virada do ano foi gratidão. Aí está uma arma poderosa no mundo espiritual. Quando a gente aprende a ser grato a Deus, em tudo dai graça, em tudo que você fizer, dê glória a Deus.
Seja o que você estiver comendo. Ah, eu só tenho arroz purique. Glória a Deus. Hoje eu não tenho carne, eu estou comendo só o zoião. Glória a Deus. Ah, eu não tive hoje, não tive como ir lá fulano porque eu não tinha dinheiro. Glória a Deus, porque Deus ele vai trazer existência para a sua vida, aquilo que você precisa. Amém. Nós precisamos tirar a murmuração da nossa boca, dê glória a Deus por tudo que Ele tem feito, seja comer, seja beber. Eu só tenho água para mim beber. Glória a Deus, eu tenho água. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Quando a gente for fazer qualquer coisa, glória a Deus. Se Deus está trazendo para a sua mão, glória a Deus. Se Deus abriu a porta para você, glória a Deus. Se fechou a porta, glória a Deus. A gente não canta, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus em tudo. Sabe que quando a gente canta essa música, a gente não vive, a gente é hipócrita, a gente é mentiroso. A gente tem que aprender a dar glória a Deus, a ser grata a Deus por tudo. Façai tudo para a glória de Deus. Se eu tenho glória a Deus, se eu não tenho glória a Deus, as coisas ficam mais leves para quem não murmura, para quem glorifica. Irmão, sabe essa prova que você está passando aí? Pensa nela. Está difícil, não está? Dá glória a Deus. Em tudo Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o porquê dessa prova. Quando as coisas passam, tem um versículo que fala assim: o que eu estou fazendo hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai entender perfeitamente o que eu estou concluindo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe o que Ele faz com a gente. Ele sabe porque Ele manda algumas tribulações. Ele sabe porque as coisas às vezes estão acontecendo nas nossas vidas. Ele sabe. Por que você está passando por essa prova? Ele sabe. Isso é para te amadurecer. Isso é para pôr você de pé. E para você crescer, para você ficar maduro, para você aprender. Quantas coisas eu aprendi? Tudo o que aconteceu na minha vida foi aprendizado. Eu aprendi. Foi para a minha vida. Tudo o que aconteceu. É ruim? É. Não é bom não. A gente sofre. A gente chora. A gente pergunta, mas Deus, por que tem que ser eu? Por que fulano está falando mal de mim? O que eu fiz? Deus sabe. Por que fulano está me perseguindo? Deus sabe. Por que fulano está agindo dessas? Deus sabe. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu passei por essa prova aprovado, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor permitiu que fosse eu, Senhor. A gente tem que aceitar as coisas, porque fica mais leve, irmãos, quando a gente se posicionar da forma que Deus quer. Tudo que a gente fizer, seja para a glória de Deus. Tudo que vier em tuas mãos, faça conforme as suas forças. Não faça para mais também. Se você tem força, faz. Se você não tem, fala: Deus, ó, minha força hoje esgotou, não dou conta mais não. E Deus sabe. Vamos fazer o que o Senhor Deus está nos pedindo. Ele está te pedindo alguma coisa para fazer? Faça. Ai, pastor, Deus está me pedindo para pagar um preço para uma pessoa. Você não tem noção, está difícil demais. Irmãos, Deus colocou você nessa prova. Então faça, porque Ele vai estar com você na prova. Ele vai te capacitar nessa prova. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar estratégias. Ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você sozinho. A Bíblia fala, queridos, que não vem tentação que não seja humana, mas em todas elas o Senhor trará escape. Se o Senhor colocou você numa prova e está sendo tentado, Ele vai te trazer escape. Você está tentado largar para lá, você está tentado em brigar, você está tentado em matar, você está tentado em dar uma pedrada, mas Deus vai te trazer o escape. Você não vai conseguir fazer isso não, porque Deus te deu, vai te dar estratégia para você vencer.
Aleluia. Vamos orar ao Pai. Vamos pedir a Ele força. Ele nos dará força. Peça a Ele ajuda. E não deixe nada para depois. Diga a Ele: quero, Senhor, que o Senhor me dê coragem e força. Eu peço isso todo dia. Deus, me dá coragem e força. Mas não para matar, sem coragem e força no Senhor. A força do teu poder. Porque se Ele tem coragem e força para matar, eu mato. Porque a carne é terrível, irmãos. Né? A gente dá coragem para a gente tirar a satisfação. Vamos tirar a satisfação agora. O que é isso? A gente não tem coragem, né? Mas tem coisas que você não pode fazer. Isso não provém do seu pai. Não é a essência do seu pai que corre dentro de você. Então a carne tem que morrer. A carne a gente tem que colocar no lugar dela. A carne tem que fazer: carne, você fica quietinha aí, porque você já morreu. Agora quem reina, quem vive dentro de mim é Jesus. E a postura do filho de Jesus é agir como Jesus agiria. Nessa situação que você está passando, o que Jesus faria no seu lugar? E muitas vezes eu me faço essa pergunta: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Essa decisão que eu preciso tomar, o que o Senhor faria? O que o Senhor faria? Qual decisão o Senhor tomaria? Aí até Deus responder, a raiva já passou. Veio assim, já foi. Acabou, já esqueci. No outro dia você nem lembra mais. Porque são decisões. Você tomou uma postura e decidiu não reagir de acordo com a sua vontade. E o Senhor depois o que Ele fez? Ele te honrou. A honra veio porque você agiu conforme a vontade do Pai. Amém, irmãos? Amém. Então tudo que vier nas tuas mãos, faça. Amém? Coloque de pé, nós vamos orar.